no verso 12, porque muitos se enganam quando acreditam que o dízimo foi estabelecido por conta da lei, sendo que na verdade o dízimo ele é estabelecido muito antes da lei. Então, a lei não é o princípio para os dízimos e ofertas, mas os princípios para os dízimos e ofertas é a gratidão. E eu quero mostrar isso para você nas Escrituras. Então, em Gênesis capítulo 14, você vai ver aqui que Ló, ele foi levado cativo. E nos versículos anteriores, você vai ler que ali há uma guerra entre 5 reis contra 4 reis. E nessa guerra, Ló estava envolvido, Ló estava no meio, e então ele é levado cativo. Só que um dos homens de Ló consegue escapar dessa guerra e avisa a Abraão que Ló foi levado cativo por esses reis. E aí então, nós vamos ler a partir desse contexto. A partir do verso 12, a Bíblia diz: apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém veio um que escapara e contou a Abraão, o hebreu, e este habitava junto aos carvalhais de Manré, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abraão. Ouvindo Abraão que o seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens, dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartindo contra eles de noite, ele e os seus homens, feriu e os perseguiu até Robá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abraão de ferir a Quedorlaomer, e os reis que estavam com ele, saiu-lhes ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, repete assim comigo, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Altíssimo, que entregou os teus adversários em tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então, nesse contexto, Abraão então se encontra com Melquisedeque. Mas eu não sei se você sabe, mas Melquisedeque não era um homem comum nas Escrituras. Em Hebreus capítulo 7, o apóstolo Paulo, os historiadores acreditam que foi o apóstolo Paulo que escreveu o livro de Hebreus. Então o autor de Hebreus, ele vai dizer que Melquisedeque era alguém que não tinha genealogia, não tinha inícios de dias, era alguém que sempre existiu. Melquisedeque, ele aponta para o próprio Cristo. Ou seja, quem foi ao encontro de Abraão foi o próprio Cristo. E Cristo fala para Abraão: Deus entregou os reis em suas mãos. Ou seja, quando Abraão ele viu aquilo que Deus fez na vida dele, quando Abraão se encontra com Cristo e viu o que Deus fez na vida dele, ele se sente grato. E a gratidão faz com que Abraão entregue os dízimos, as primícias, as suas ofertas. Quero ler com você esse texto de Hebreus, porque Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matanças do rei, e o abençoou, para o que também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não teve princípio de dias, e nem fim de existência. Entretanto, é semelhante ao Filho de Deus. Ou seja, próprio Cristo foi ao encontro de Abraão e leva uma mensagem a Abraão, dizendo: Abraão, quem entregou os reis em suas mãos foi o próprio Deus. Abraão viu as coisas que Deus fez na vida dele e ele se sente grato ao Senhor. Por isso, o princípio dos dízimos das ofertas não é a lei, mas o princípio é a gratidão. É quando você enxerga tudo que Deus fez na sua vida, ou que Deus está fazendo, e aí então, por conta daquela gratidão, por conta daquilo que Cristo está fazendo, você fala: não tem como eu não ofertar, não tem como eu não dizimar, não tem como eu me doar para um Deus que fez tudo para mim, para um Deus que abriu portas, para um Deus que curou, para um Deus que profetizou, para um Deus que prometeu e cumpriu, para um Deus que me salvou. Esse é
então o princípio das ofertas e do dízimos. Quanto mais grato você é, mais você vai querer se doar ao Senhor. Quanto mais gratidão você enxergar na sua vida, mais você vai querer dar ao Senhor, né? E eu quero ler para você o último versículo, lá em Salmos capítulo 116, versículo 12. Eu acredito que aqui Davi consegue expressar o princípio dos dízimos das ofertas. E ele diz: que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo. Sabe, irmãos, eu quero te fazer uma pergunta: qual que são os benefícios que o Senhor tem feito na sua vida? Qual que são os benefícios que o Senhor tem feito na sua vida, na sua casa, sabe, na sua família? Quais são os benefícios? Sabe? E quando você enxerga esses benefícios, né, você vai fazer como Davi fez: que darei então ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida? Sabe, então eu quero te convidar para esse momento de gratidão, para você expressar a sua gratidão por meio dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Por isso quero convidar os irmãos a ficar de pé no seu lugar. E antes de você trazer aqui os seus dízimos e as suas ofertas, com esse princípio, não que isso é algo da lei, não que isso é um mandamento, mas isso é algo que parte do meu coração por meio da gratidão. Eu quero que você compartilhe com o irmão que está do seu lado, no mínimo 3 motivos que você tem para agradecer a Deus. Fala para o irmão que está do seu lado: 3 motivos que você tem para agradecer a Deus. Deus me curou, Deus abriu portas, Deus salvou a minha casa, eu me tornei um líder. Compartilhe aí com o seu irmão 3 motivos pela qual você tem gratidão a Deus. Aleluia. Quantos aqui são gratos pelo aquilo que o Senhor tem feito?